O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o apóstolo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pago o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Monsenhor José Maria, caros irmãos e irmãs, equipes, casais, membros das equipes de Nossa Senhora, casais da Pastoral Familiar, povo de Deus, você também que reza conosco, celebra esta Eucaristia aí na sua casa, na sua família,
neste tempo de pandemia, como é importante nos reunirmos diante de Deus. Mesmo em meio a tantas dificuldades, desafios, regras, e tudo isso muito importante e necessário, porque nós vivemos num tempo de pandemia, é preciso que cuidemos da vida, a nossa e a dos outros, porque isso brota do próprio Evangelho. O tema da Semana Nacional da Família deste ano, de muita importância para todos nós: eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué, aos que não queriam ouvir a voz do verdadeiro Deus, a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e este servir ao Senhor quer significar também nós buscarmos a santidade, conforme o tema também das equipes de Nossa Senhora deste mês, Eucaristia, fonte de santidade. Nós então estamos diante da palavra de Deus. Palavra esta que sempre vem para nos dar esperança. Palavra esta que sempre vem para nos dar conforto, para nos dar alegria, para nos dar satisfação. Em um tempo de incertezas, em um tempo de não podermos traçar objetivos, basta, como nunca em nossa existência, pensar o hoje. O hoje, de repente, já é o bastante, já é quase que, muitas vezes, impossível de planejá-lo, mas, no entanto, dá para planejar o hoje. Num tempo de angústia, de incertezas, de dificuldades, de desafios, grandes problemas sociais, entre eles esta pandemia, entre outras doenças que atingem a humanidade, nós, a Igreja, povo de Deus, somos chamados a fazer o diferencial. Onde? Lá na nossa família. Onde é que a gente esteja, somos então chamados a sermos sinais da esperança. Porque a nossa esperança, em primeiro lugar, ela vem de Deus, revelado em Jesus Cristo. Deus conosco, Deus com a gente, Deus que fala-nos a partir do coração, a partir do interior. E por isso mesmo que nós, a Igreja, não para nos vangloriar, pelo contrário, mas para glorificar a Deus, devemos esbanjar a alegria de caminhar com o Senhor. E quem sabe, para os desesperançados, angustiados, os ansiosos demasiadamente, aos que estão até doentes psicologicamente, sermos fagulhos da luz que é Cristo para os irmãos e irmãs, neste tempo que não é um tempo qualquer. É um tempo que, além de difícil, complexo, mas também não pode ser um tempo desperdiçado. Não. É preciso que nós, a Igreja, tenhamos olhos, percepções diferenciados. É preciso que neste tempo nós o aproveitemos
a cada instante, a cada momento, a cada dia, a cada semana, a cada mês, para podermos olhar a nossa vida e, quem sabe, traçá-la de uma forma diferenciada, de uma forma mais santa. Nós que bebemos na fonte, que é Jesus Cristo, a Eucaristia. Ele é a fonte e Ele é o centro. Dele, para nós, tudo origina, dentro da nossa fé, dentro da nossa dimensão espiritual, mas para Ele também tudo converge. Por isso que lá na nossa família, no âmbito familiar, nós que vivíamos de repente correndo demais, até demasiadamente, tantas coisas, quem sabe aproveitar esse tempo agora para viver melhor a unidade familiar. A gente ouve pelos noticiários que isso, de repente, acontece o contrário. Muitas agressões, mortes, no âmbito familiar, neste tempo também. Mas para nós cristãos, isso deve ser o contrário. Como nunca, é preciso alimentar em nós algumas virtudes essenciais. A virtude da tolerância, a virtude do perdão, a virtude do amor, a virtude da adaptação brusca, mediante tantas mudanças que chegam a cada instante. É preciso que haja misericórdia, compaixão entre os membros da família, cujos mesmos formam uma comunidade eclesial, a Igreja de Jesus Cristo, e agora, tendo esta oportunidade, limitadamente, de participarmos em assembleia das celebrações eucarísticas e também dos outros sacramentos, louvar e agradecer a Deus por esta graça, por este dom, por essa bondade, e curar em nossos corações aquilo que ainda é rebelde. Na primeira leitura tirada do profeta Ezequiel, ele é o porta-voz de Deus, o enviado de Deus à casa de Israel. O povo torna-se perverso, rebelde, maldoso. E o profeta é chamado para ser luz, para ser a paz, para ser o porta-voz de Deus e a convocação, a mudança do povo, a conversão. Esta mesma proposta é feita para nós hoje. Nós que somos igreja, nós que somos povo de Deus, nós que celebramos a Semana Nacional da Família, nós que somos casais da pastoral familiar, somos casais do movimento das equipes de Nossa Senhora, nós que formamos o povo de Deus, pastorais, movimentos e ministérios, também muitas vezes somos rebeldes. Porque emerge de nós, às vezes, o resto do pecado. Emerge de nós, às vezes, a fraqueza, que ainda está no nosso coração, que ainda está no nosso ser, que é o resto do pecado original, que Jesus eliminou lá na cruz, que cortava a nossa comunhão absolutamente com Deus, e agora Ele traz para nós a comunhão com Deus plenamente, mas o resto do pecado ainda está em nós. Por isso que nós também muitas vezes somos rebeldes. E nós, famílias de Deus, somos chamados a nos espelhar na Sagrada Família, cuja imagem está diante de nós, a Sagrada Família. Ah, mas ela viveu há mais de 2000 anos atrás. Mas o modelo familiar, a palavra de Deus, o ser humano que somos, continuamos a mesma coisa. Somos seres humanos da mesma forma.
neste tempo de evolução científica, tecnológica, mas ainda não damos conta do recado, somos fracos. E olhando para o Evangelho de hoje, neste dia em que nós lembramos de modo especial a instituição da Eucaristia, sacramento este instituído pelo próprio Cristo, para que Ele pudesse continuar nos alimentando, espiritualmente e corporalmente, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, todo o nosso ser. Jesus então, mediante esta pergunta de Pedro, se devemos perdoar 7 vezes, Jesus então responde, não, mas sim 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, não é 490 vezes, não, é infinitamente nós somos chamados a perdoar. Quem? Todos. O Evangelho não faz classificação, é a todos. E aí Jesus aproveita esta ocasião para contar essa parábola que nós acabamos de ouvir, usando coisas práticas, e na parábola a gente não aproveita tudo. Se olharmos bem na parábola, nós vamos ver até alguns fofoqueiros, né, monsenhor? Que viu a história lá do funcionário que foi perdoado e contou para o patrão. Essa parte nós não podemos aproveitá-la, né? Não, porque não podemos ser fofoqueiros, né? Mas coitados daqueles funcionários, ficaram com pena, né, do patrão, porque o patrão perdoou aquele funcionário de uma grande dívida, ele queria até adiar o pagamento. O patrão falou, não, vou te perdoar tudo. Quando ele chega lá com o companheiro dele, ele então não tem um espírito de perdão, de misericórdia. Os outros observam e vão contar para o patrão. E aí o patrão manda chamar o empregado e aí castiga-o. Deus não castiga. Essa parte também nós não podemos aproveitá-la, não. Deus é justo. Deus fala do purgatório. De lá não vai sair enquanto não pagares tudo. É o dogma do purgatório. Mas a parábola é para nos explicar, e Jesus é muito prático, que para que nós tenhamos certeza do perdão de Deus, as nossas rebeldias, nós precisamos batalhar sempre para perdoar. É claro que isso não é tão fácil, e nem dentro de um imediatismo. Não. O perdão, por isso que Jesus diz 70 vezes 7, é sempre, é a vida inteira. Conforme a agressividade do outro ou da outra, nós temos que batalhar para perdoar a vida inteira. Lá no último instante, ainda tem que estar perdoando. Porque a nossa dimensão frágil humana emerge para querer vingar. Isso é humano. Mas o que Deus quer de cada um de nós é que nós sempre nos revoguemos. Não, para lá. Eu não posso vingar. Eu preciso trabalhar o perdão. Porque é assim que eu tenho a certeza de que Deus me perdoa sempre. Dos meus pecados, das minhas rebeldias, das minhas iniquidades. E quantas delas lá em nosso âmbito familiar? Nas relações ou vivências dos cônjuges, deles para com os filhos, dos filhos para com eles. Quantas fraquezas nós cometemos, nós filhos, nós pais, nós irmãos. Quantas coisas que a gente deixa de fazer pela nossa fraqueza, e Deus está sempre pronto para nos perdoar. Mas é preciso olhar como é que nós estamos perdoando. Aí está a condição, para termos a certeza de que Deus perdoa nossos pecados sempre. Mas também não podemos aproveitar esta oportunidade e achar que podemos fazer o que queremos. Não, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me perdoar mesmo? Não.
se a gente tem a consciência, a gente tem que evitar aqueles pecados, pelo menos mais graves. E ir aperfeiçoando nos pecados leves, veniais, para que a gente que bebe na fonte e converge para a fonte, que é o centro, que é Cristo, nós então possamos realmente ir nos santificando. E para isso, nós aprendemos então com a irmã Dulce. Nasceu na Bahia, em nosso país, em 1914, primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Viveu a santidade nas coisas simples, na caridade, cuidando dos pobres, enfrentando os poderosos, os que dominam, para poder ajudar os pobres. Em 1992 faleceu, 27 anos após a sua morte para esse mundo. O ano passado, o Papa Francisco a elevou aos altares, foi canonizada. Santa, a primeira oficialmente do Brasil, Santa Dulce dos Pobres, intercessora a todos nós. E podemos nos direcionar a ela também, pedindo a sua intercessão para os males presentes, os problemas que temos que enfrentar no mundo atual, as doenças, os males que nos atingem, para que assim nós, a igreja, povo de Deus, sejamos de fato capazes de sermos também sinais da santidade. E na família, a vivência do matrimônio. Quantas famílias hoje nós encontramos que não conhecem o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido do matrimônio, não tem nenhum impedimento e não o buscam. Falta esse entendimento de entender a importância do sacramento do matrimônio para a santificação da vida conjugal. É claro que cada casal tem o seu tempo. Não se casa buscando o sacramento do matrimônio em qualquer hora, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas uma vez que continuam juntos, são fiéis e têm o amor que nasceu da empatia. Porque essa história de amor à primeira vista, isso é conversa para boi dormir, né? Isso é coisa de adolescência. Adulto não pensa assim. O amor nasce da empatia. Gostou da outra pessoa, com seus defeitos, claro. E aí nasce o amor. Então esses casais precisam, e não tendo nenhum impedimento, buscar o sacramento do matrimônio. Que através dos consentimentos vai ser instituído o sacramento. E tornarem santos mais ainda, através do sacramento. Essa também é uma missão de cada um de nós. Na medida das possibilidades, quem sabe, ajudar alguém, um casal, que ainda não pensou bem sobre o sacramento do matrimônio, não há impedimento, por que não aquela conversinha saudável? E aí a gente pode estar ajudando, quem sabe? Porque na história da igreja, na história da nossa dimensão cristã, nós vamos percebendo uma relatividade do que é o sacramento. O que não é sacramento é que aparece. E o que é sacramento, de repente, fica escondido, através dos acessórios, desnecessários. Tem sua importância, mas não são necessários. Eu não vou casar porque não tenho dinheiro. Ué, quem falou que para casar tem que ter dinheiro? Não. Mas tem a taxa da igreja. Bom, a taxa da igreja é uma colaboração quando pode. Se não pode, o casamento acontece da mesma forma. Porque não se nega sacramento por conta de dinheiro. Se alguém fizer isso, se um padre fizer isso, claro que cabe uma análise, porque a igreja precisa também da parte econômica. Mas se fizer uma análise e realmente não poder pagar o casamento, o sacramento jamais pode ser negado. Nenhum deles. Não é isso, monsenhor? Pois é. Então nós temos essa missão de estarmos orientando também neste caminho. E para isso nós podemos contar com a intercessão de Santa Dulce, Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelo de família também para nós hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.